Glória a Deus. Olá, queridos. Bom dia, graça e paz. Tudo bem? Estou passando aqui para compartilhar com vocês mais uma palavra. Amém. E um ótimo dia. Hoje inicia, a primeira semana do novo ano, então que seja uma semana maravilhosa e poderosa. Amém. E eu quero trazer uma palavra, que está no meu coração, para que realmente possamos iniciar esse novo ano bem, muito bem. Amém? Deus seja louvado. Então, sem mais delongas, vamos à palavra. Antes disso, quero convidar você, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve no canal. Tem um botão aqui embaixo, com o nome inscreva-se. Então, se inscreve, aciona o sininho, tem um sininho, você tem que acionar, não é? O sininho das notificações, e todo novo vídeo você vai ter conhecimento, O YouTube vai informar a você que tem vídeo novo, amém? E como eu falei já nos vídeos anteriores, vou estar sempre postando vídeos. Alguns vídeos serão mais longos, outros mais curtos, mas eu estarei postando esses vídeos, amém? Então, não se esquece de se inscrever, não se esquece de acionar o sininho, e não se esquece, se essa palavra foi relevante para você, compartilha, não esquece de dar o seu joinha lá, Amém? Então, Deus abençoe. Sem mais delongas, vamos ao texto e vamos à palavra. Queridos, essa palavra me veio ao coração e eu quero poder compartilhar com vocês. Estou aqui, vou começar lendo por essa passagem. Você está vendo aí já. Vamos começar lendo por Lucas capítulo 5. Amém? É a passagem onde diz a pesca maravilhosa, Então, vamos lá. No versículo 1 diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo, a multidão, Jesus estava pregando. Nesse início, o ministério dele estava bem, estava sendo conhecido, então a multidão realmente estava comprimindo, apertando, e para ouvir a palavra, E ele estava junto, do lago de Genezaré. E ele viu dois barcos ali junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Amém? E versículo 4 diz assim: Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão e disse, Pedro aqui, primeiro momento que ele tem um encontro com o Senhor, e foi logo algo realmente poderoso. E diz a palavra: Respondeu Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe, não é? Ao ponto, a quantidade foi tão grande que a Bíblia diz que quase as redes se rompiam. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Desculpa, amados. Diz a palavra: Vendo isto, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. À vista disso, diz o versículo 9. Cadê? Versículo 9 diz assim: Pois à vista do que fizera, da pesca, do que aconteceu, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, filho de Zebedeu, que eram sócios. Amém? Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. Amém? E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e seguiram. Amém? Então, essa passagem mostra, o título dela é A Pesca Maravilhosa.
Essa passagem é o tema de muitas ministrações, realmente é uma passagem poderosa. E o que eu quero chamar a tua atenção, queridos, e a palavra que me veio ao coração, é sobre esse detalhe aqui. Deixa eu, ah, deixa eu pegar aqui para você. Aleluia. Ah, versículo 3, a Bíblia diz que Jesus entrou, não é? Ele entrou em um dos barcos que era de Simão. Pediu-lhe que afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Então Jesus, por uma necessidade, né, por uma questão realmente necessária, ele se fez valer de de uma estratégia, né? Ele estava ali, as multidões, como diz o texto, as multidões estavam, não é, comprimindo, apertando Jesus, e a Bíblia diz que ele viu uma solução, e a solução era, viu que tinha um barco, né, barcos, e ele disse: bom, eu vou subir num barco desse e vou fazer do barco um púlpito, porque eu vou. E a Bíblia diz que ele subiu no barco e pediu que afastasse um pouco o barco da terra, né? Então ficou o barco dentro da água, então isso impedia das multidões entrar e comprimir, porque Jesus estava nesse momento dentro da água. Maravilha? Então, o que eu quero chamar a tua atenção e o que eu quero falar, a palavra que eu tenho no meu coração é: Pedro, ele naquele momento, ele tinha um barco para ceder a Jesus. Ele tinha um barco para fazer algo, né, para facilitar, né, de alguma forma, o que Jesus tinha para fazer. Amém? Então Jesus ele tinha uma obra, ele veio cumprir um propósito, então ele precisou de algumas coisas. E nesse momento, uma das coisas que ele precisou foi do barco de Simão, de Pedro. Amém? E é sobre isso que eu quero falar com você, queridos. O que você tem que pode ser útil para a pregação do Evangelho? E aí? O que é que você pensa? Será que eu e você temos vivido com essa consciência de reconhecer que nós temos coisas que o Senhor pode usar, utilizar para propagar a sua vontade, o Evangelho, alcançar pessoas? E aí, o que é que você me diz? O que é que você me fala sobre esse respeito? A Bíblia fala muito sobre isso, queridos, como o Senhor, ele usa, vou usar essa palavra usar, né, no sentido, não é no sentido bom, né? Ou seja, ele vai se fazer valer, né, de algo que ele tem ali para suprir uma necessidade, para fazer alguma coisa, e ele vai usar a mim e a você. Amém? Nem todas as pessoas serão pregadores, nem todas as pessoas serão ministros do Evangelho, mas todos são úteis no reino de Deus. Na verdade, a Bíblia diz que Deus concedeu dons aos homens. Alguns, não é? Alguns, eu até ministrei aqui uns dias atrás, né? Eu até ministrei aqui uns dias atrás sobre os dons do ministério, né? E a palavra diz que Deus concede a uns um dom para isso, para fazer tal coisa. Isso está em Romanos no capítulo 12, também em Coríntios capítulo 12 também. Paulo está escrevendo tanto Coríntios quanto Romanos, ele está falando sobre o corpo. E diz que o corpo, eles são muitos membros, mas nem todos têm a mesma função, a mesma operação. E ele estabeleceu na igreja, né, no corpo de Cristo, uns para fazer tal coisa, outros para fazer determinadas coisas, não é? Existem aqueles que são do ministério de socorros, né? Socorros, exatamente o nome já diz, não é? Irão socorrer. Eu não sei se você entende algo a esse respeito. Eu vou colocar aqui para você só um minutinho, tá? Essa passagem que eu estou citando para você. Vamos ler primeiro Romanos, né, no capítulo 12, e se for necessário nós iremos ler outros textos. Amém? No capítulo 12, aleluia. Deixa eu aqui. Deus seja louvado, amém? Olha só o versículo 3 aí do capítulo 12 de Romanos. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém,
Antes pense com moderação, equilíbrio, prudência, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Sabe, a gente precisa ter cuidado sobre os pensamentos que nós temos que ter ao nosso respeito. E o contexto dessa declaração de Paulo é sobre o corpo, ele está falando sobre isso. Olha só, porque assim como um corpo tem muitos membros e nem todos têm a mesma função, né? Assim também nós. Amém? Diga assim, eu estou incluído nesse nós. Paulo está dizendo assim também nós. Eu sei que a carta está sendo escrita à igreja aos romanos, mas esse nós aqui fala de mim e de você também. Assim também nós, conquanto muitos, mas um só corpo em Cristo e membro uns dos outros. Amém? Membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, melhor dizendo, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemos ao ministério, né? Ao que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ao que exorta, com dedicação. Ao que contribui com liberalidade. Ao que preside com diligência. Amém? O que exerce misericórdia com alegria. Queridos, olha só que coisa maravilhosa. Existem pessoas que foram chamadas por Deus e o dom delas é de serem mais misericordiosos do que os outros. Já pensou nisso? Tem pessoas que têm uma compaixão maior pelas pessoas, são mais misericordiosos. Já imaginou isso? Tem aqueles, querido, que foram chamados, olha só, ao que contribui. Existem aqueles que foram chamados por Deus para abençoar, contribuir. Não é? E ele fala, ao que contribui com liberalidade. Né? Ao que preside com diligência. Amém? Então, deixa eu voltar aqui para a cena. Então, você consegue imaginar isso, amados? Você consegue perceber isso? Como Deus ele é maravilhoso, ele é lindo? Não é? Deixa eu procurar aqui. Glória a Deus. Eu estou abrindo na outra versão. Não é, noutra versão, não, perdão, noutra passagem. Eu estou lendo agora 1 Coríntios, não é? 1 Coríntios capítulo 12. Amém? Deixa eu colocar aí para vocês. É a mesma, é o mesmo contexto, né? Paulo está falando. Eu quero compartilhar isso com você. Deixa eu para você poder ver. Pronto, agora está aí para você. Olha só, queridos. Porque assim como o corpo tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, ainda que muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Amém. Porque assim como em um só Espírito todos nós fomos batizados, quer judeus, gregos, quer escravos ou livres, e todos nós foi-nos dado de beber de um só Espírito, de uma única fonte. Amém? E diz assim a palavra, porque também o corpo não é um só, mas muitos. Aí ele diz no 15, se o pé disser, porque eu não sou mão, eu não sou não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. E aí ele vai falar que o ouvido não pode, né? Se o ouvido disser, porque não sou olho, não faço parte do corpo, isso não é verdade, não é? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Ou seja, se todos nós tivéssemos a mesma função, sabe? Ah, não, todo mundo às vezes quer ser pregador. Não, querido, nem todo mundo foi chamado para ser pregador. Tem uma palavra aqui que eu quero chamar a tua atenção que é maravilhosa. Eu estou aqui, deixa eu avançar aqui. Ele vai falar sobre. Depois você pode ler com calma, com carinho, amém? Diz aqui o versículo 27. É, ora vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Então, olha só, cada um de nós. Aí ele diz: olha só, amados, olha só,
A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, depois socorros, governos, variedade de línguas. E ele vai falar: são todos apóstolos? Porventura são todos apóstolos, ou profetas, ou mestres, ou operadores de milagres? A resposta para cada um é não. Amém? Mas eu quero chamar a tua atenção para esse detalhe aqui, ó. Socorros. Socorros. Existem muitas pessoas, querido, que foram chamadas por Deus e elas estão nesse ministério aqui, são ministério de socorros. Fala comigo, socorros. A pergunta é: que ministério é esse? São ministérios que vão socorrer outros, serão suporte, serão aqueles que vão dar suporte a outros. Amém? Serão aqueles que vão ajudar outros a cumprir o ministério. Deus ele vai levantar pessoas para se juntar com outros e vai unir outros para cumprir um propósito. Então, por exemplo, Jesus, ele era o Messias, não é? E ele veio aqui primeiramente pregar a palavra, fazer o que ele fez e depois morrer na cruz. Mas ele levantou pessoas para estarem com ele. Então ele levantou pessoas que essas pessoas foram um suporte para Jesus. Jesus não fez sozinho, ele não cumpriu o seu ministério sozinho, ele não fez tudo sozinho. Amém? Embora ele fosse o Filho de Deus todo-poderoso e ungido, e ele estava juntando pessoas, por exemplo, não é? Você vê algumas passagens, deixa eu abrir aqui rapidinho. Tem uma passagem em particular que eu quero ler para você também. Ah, deixe eu abrir aqui, por favor. Não é? Deus seja louvado. Olha só. Isso aqui é Evangelho de João, capítulo 6, não é? E diz a palavra que depois destas coisas atravessou o mar da Galileia, que é o do Tiberíades. Deixa eu tirar aqui a câmera aqui para você poder ler. Olha só, é o de Tiberíades. Então diz a palavra: e seguiram numerosa multidão. Amém? Então muita gente seguiu Jesus. Então deixa eu voltar lá para o lugar. Pronto. Então olha só, seguiu numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Muita gente seguiu Jesus. Então, não é, Jesus subiu ao monte e assentou ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Não é? Então Jesus, erguendo os olhos e vendo a grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Amém? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Né? Jesus sabia o que estava para fazer. Respondeu Filipe, versículo 7, não lhes bastaria 200 denários de pão para cada um o seu pedaço. E um dos discípulos, chamado André, informou a Jesus. Olha só, né? André chegou para Jesus e disse: eis aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Amém? Disse Jesus: fazei o povo se assentar, né? Pois havia muita gente naquele lugar, muita relva, né? E assentaram-se, pois os homens, em um número de quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Né? Então Jesus tomou o pão, tendo dado graça, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, não é? Então, queridos, e a Bíblia diz: quando eles estavam fartos, Jesus disse aos discípulos: recolhei. Então, queridos, olha só quanta coisa maravilhosa tem nesse texto, né? Quanta coisa maravilhosa tem nesses textos. A Bíblia diz que Jesus viu a necessidade e ele sabia o que ele estava para fazer. Mas Jesus pergunta aos discípulos e eles apresentam, né, uma solução que seria muito necessário, muito dinheiro para comprar o pão, tanto a necessidade de comprar o pão suficiente, né? E a Bíblia diz que tinha um rapaz lá que tinha 5 pães e 2 peixes. Então, olha só, ele tinha ali algo. E é exatamente esse o sentido que eu quero
compartilhar com você. Ele tinha 5 pães e 2 peixes. Ele tinha 5 pães e 2 peixes. Eu não sei, querido, o que você tem nas suas mãos, mas eu quero que você pare para pensar e diga: Senhor, o que eu tenho aqui, o que é meu, eu coloco à tua disposição para que o Senhor possa usar, se beneficiar. Amém? Para que, olha só, querido, quantas coisas maravilhosas. A Bíblia diz que houve depois da multiplicação, sobraram em muitos cestos cheios de pão. Deixa eu aqui de novo, não é? Oh, aleluia. Glória a Deus. Deixa aqui, olha só, versículo 3 diz assim, olha. Encheram-se 12 cestos cheios de pães de cevada que sobraram, não é? Então o povo comeu, se fartou e ainda sobrou 12 cestos. Tanto na pesca maravilhosa, como também nesse outro texto aqui, eu acredito que esses tanto Pedro quanto esse jovem, né, como diz aqui a palavra, diz que um rapaz, eu penso que eles apenas colocaram nas mãos de Jesus. Pedro, ele diz: está aqui o meu barco, Senhor, pode utilizar. Eu não penso que Pedro estava com a mente assim: o que é que eu vou ganhar em troca? O que é que eu vou ganhar em troca? Não, ele apenas se dispôs a servir ao Senhor com aquilo que ele tinha. Assim também esse rapaz, eu acredito que ele também talvez tenha pensado: não, eu vou dar. Entendeu? Não, eu não penso que nem os discípulos, nem mesmo o rapaz, tinha em mente o que iria acontecer, não é? Lembrando que essa é a primeira, né? Essa é a primeira multiplicação dos pães, tá? Essa é a primeira multiplicação dos pães, não é isso? Então, assim, o que eu quero chamar a tua atenção, deixa eu voltar aqui, pronto. O que eu quero chamar a tua atenção, meus amados, é que você tem algo na sua vida, nas suas mãos, sei lá, sabe, que você vai poder ser útil no reino de Deus. E você deve colocar nas mãos do Senhor. Jesus falou com Pedro: Pedro, o barco está aí, Senhor, é só utilizar. É só utilizar, está à tua disposição. E depois terminou, Jesus disse: então vamos pescar? Aqui também nessa passagem, não é, mostra que depois que Jesus multiplicou, 12 cestos ainda foram levantados. Eu pergunto, por direito de quem são, ou de quem seria por direito os cestos? Tá? Do rapaz, porque ele deu. Você está entendendo? A Bíblia diz: dê e será dado a ti. Sabe, dar, colocar nas mãos do Senhor é uma atitude que nós devemos ter. Dizer o seguinte: Senhor, estou aqui, pode utilizar. Amém, queridos? Existem coisas que Deus deseja, milagres que Deus deseja fazer, e essas coisas estão na sua vida, estão nas suas mãos. Não é ainda que, sabe, aquela passagem lá no 1 Reis, quando a Bíblia diz que uma mulher, né, o marido morreu e o marido era servo de Eliseu, né, o sucessor de Elias, e ah, ela chega para o profeta, né, e diz: meu marido morreu e ele deixou uma dívida e ah, tem o credor, né, o credor está aí e quer levar meus filhos como escravo, quer até que a dívida seja paga. Eliseu pergunta para ela: o que é que você tem em casa? Ela diz: a tua serva não tem senão uma botija de azeite. Eu não penso, querido, que ela achou que o milagre viria dali, daquela botija de azeite. Né? Eu imagino que ela talvez fique pensando assim: tá, mas o que é que isso vai resolver? Uma botija de azeite. É uma botija só, não vai dar para resolver essa dívida, não dá para pagar. Eu imagino que ela tenha talvez pensado dessa forma. Mas Eliseu disse: olha, então faz o seguinte: pegue vasilhas, peça emprestado não poucas vasilhas, e depois que você tiver juntado todas essas vasilhas, você vai, fecha a porta, entra lá, só tu e teus filhos, e começa a derramar o azeite. E a Bíblia diz que quando todas as vasilhas foram cheias, a Bíblia diz que o azeite parou, não acabou, porque não acaba, a provisão de Deus nunca acaba, ela para. Sabe? Nesse caso, nesse contexto, fala que o azeite parou porque as vasilhas foram cheias. Mas o que eu quero chamar a tua atenção é o que Deus utilizou ali para operar um milagre. Sabe?
um azeite. A mesma coisa foi com a viúva em Sarepta, né? Elias chega e diz: me faz um bolo para mim. Ela diz: pediu para a pessoa errada. O que eu tenho aqui só dá para fazer uma última refeição para mim e o meu filho e a gente vai morrer. E a Bíblia diz que a palavra foi lançada, a palavra do profeta Elias foi lançada e diz: olha, se você fizer, faça, mas primeiro traz para mim. Sabe, amados, às vezes a gente despreza o que a gente tem, a gente às vezes não valoriza o que a gente tem. Talvez seja uma palavra, talvez seja, sabe, o ministério de socorro, como eu mostrei para você lá em 1 Coríntios capítulo 12. Existem pessoas que foram levantadas por Deus para socorrer outras, não é? Para ser suporte para outras. Essa palavra é melhor dizendo, ah, uma tradução melhor, uma possível melhor tradução é ser suporte. São pessoas que são levantadas para ajudar outros a cumprir o plano. Sabe, você vê que Paulo, ele tinha uma equipe que ajudava ele. Você vê que Paulo, ele era o principal pregador, mas Paulo tinha muitas pessoas que andavam com ele, pregando a palavra. E o que essas pessoas faziam com Paulo? Certamente sendo suporte, certamente ajudando, certamente fazendo alguma coisa, sabe? Então, Deus, ele vai levantar pessoas, querido, para cumprir o plano dele. Ele precisou do barco de Pedro, precisou dos 5 pães e 2 peixes, sabe? E de você? O que ele precisa de você? Amém? Ou você acha que ele não precisa de você? Sabe, tem uma passagem lá em Atos, quando Paulo ele está indo, né? E perseguição, Paulo está pregando o evangelho na igreja aos Coríntios, né? Na verdade, na região. E o Senhor fala para Paulo: não te cales, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Não pare de falar, né? Não pare de falar. Agora me fugiu a memória, não sei se é Coríntios ou é em Efésios, né? Porque foram dois lugares que realmente foram, a pregação do evangelho foi bem difícil. Mas o Senhor disse para Paulo: não pare de falar, porque eu tenho muita gente. Então, querido, Deus ele vai levantar pessoas para fazer determinadas coisas. A uns ele vai dizer com Paulo: continue pregando. A outros ele vai levantar mantenedores, como foi a igreja aos Filipenses, quando Paulo diz: olha, eu tenho um suprimento, vocês me mandaram não apenas uma vez, mas muitas vezes. Não é? Então Deus levantou pessoas para, sabe, sustentar outras. Então esse é o plano de Deus. Todos nós iremos trabalhar de alguma forma para cumprir a vontade de Deus. A questão é: qual é o teu barco? O que Deus precisa de você hoje? Aí a pergunta é: você está disponível? Porque os 5 pães e 2 peixes do rapaz, ele entregou. E talvez, né, ele pensou na possibilidade do seguinte: eu dou, não tem problema, eu prefiro ficar sem, mas eu prefiro atender ao convite, ao comando do Senhor. Eu prefiro ser privado de algo do que não fazer. Eu dou o que eu tenho, mesmo que eu corra o risco de ficar sem. Só que ele não ficou sem. Mas ele se disponibilizou, querido. Ele deu o que ele tinha em mãos. Eram 5 pães e 2 peixes, mas foi exatamente aquilo que o Senhor usou, utilizou para fazer um grande milagre. Saciou a fome de uma multidão, ao ponto do povo ainda ser alimentado, né? Ficaram fartos. A Bíblia diz que ainda muitos cestos foram ainda de sobra foram recolhidos. Então, o povo ainda cada vez mais ficou fervoroso, vendo o que Jesus estava fazendo. Mas isso só foi possível por quê, querido? Não é possível por quê? Porque tinha alguém que deu, colocou nas mãos do Senhor, ainda que aos seus olhos pareça ser pouco, querido. Ainda que aos seus olhos pareça ser pouco, ainda que para você no momento aquilo possa ser tão. É só isso. Não é? Os discípulos nessa multiplicação dos pães em outras passagens, né, em outros evangelhos, eles dizem isso. Eles dizem: olha, o que nós temos aqui é 5 pães e 2 peixes. O que é isso para tanta gente? Eles disseram isso. Então eles olharam para o que eles tinham e disseram: isso não é nada. Isso aqui não supre a necessidade. Só que quando o Senhor pegou, quando ele colocou nas mãos do Senhor, sabe? Algo aconteceu. Querido, Deus deu um cajado para Moisés e o Senhor disse para Moisés: esse cajado, é com esse cajado que você vai fazer os milagres. Sabe? Davi utilizou uma funda. E você vai ver, querido, pessoas fazendo coisas grandes em Deus com coisas, às vezes,
é quase, sabe, insignificante ao natural. O que é você no caso de Davi, ele ir para a batalha com uma funda, com as pedrinhas, isso é insano. Mas com Deus é assim. Então não despreze o que você tem, não ache que o que você tem é irrelevante. Muito pelo contrário, talvez seja 5 pães e 2 peixes, mas se você colocar no lugar certo, se você colocar nas mãos do Senhor, ou seja, se você colocar aonde o Senhor te direcionar, Ele vai fazer grande coisa com aquilo que você deu. E não somente isso, você vai se surpreender com o que Ele vai fazer, o resultado que Ele fará. Mas a questão é, você está disponível? Às vezes o problema maior de algumas pessoas é esse. Nós não julgamos ser importante, achamos que é algo, sabe, não tem tanta relevância. E é nesse ponto que muitos de nós pecamos. Então não julga isso e não julga que isso seja algo que não tenha valor, muito pelo contrário. Sabe? Não julgue não pense que uma palavra não é importante, um abraço não é importante. Sabe, querido, tudo aquilo que nós fazemos direcionados, guiados por Deus, nós estaremos sempre debaixo de uma palavra, de uma unção. E isso traz grande resultado quando fazemos em obediência. Amém? Então, quero finalizar aqui essa palavra. Espero que você tenha sido abençoados. Espero que essa palavra possa ser útil. Você tem coisas na sua vida, não é, que farão toda a diferença para outros. Amém? Então, como diz a palavra em 1 Coríntios, se é 1 Coríntios em Romanos 12, né? Você pode ler depois com calma. Paulo está falando sobre o corpo, a operação do corpo, e o pé não pode dizer eu não sou, porque eu não sou olho, eu não preciso de ti, nem o olho pode dizer ao pé. Então ninguém pode dizer que não precisa, você precisa de todos nós. Amém? Então, pensa sobre isso. Pensa sobre isso e se coloque totalmente disponível diante do Senhor e dizer, Senhor, como eu posso te servir? O que eu posso fazer para a propagação da palavra, propagação do evangelho, o crescimento do teu reino? O que eu posso fazer? Sabe o que eu posso fazer? Coloque à tua disposição o teu barco, sabe? Coloque à tua disposição. Aquilo foi algo tão fundamental. Eu quero finalizar com isso. Aquilo foi algo tão fundamental. O milagre que Jesus operou ali naquele barco, naquele momento, foi algo tão, assim, tão realmente um divisor de águas, que a Bíblia diz que quando eles voltaram para a terra, Pedro deixou tudo e seguiu a Jesus. Aquilo que antes era a fonte do ganha-pão de Pedro, ele disse: eu não preciso mais do barco, eu preciso dele. Oh, aleluia! Se tem uma coisa que é prioridade, deve ser prioridade para mim, Pedro, eu estou falando de Pedro, amém? Eu acredito que Pedro nesse momento diz o seguinte: rapaz, se existe algo que eu preciso é seguir esse homem, é andar com ele. E se for preciso abandonar aqui o meu trabalho, o meu dia a dia, minha profissão, eu vou fazer. Mas eu não posso deixar de segui-lo. Se ele quer que eu siga, eu vou segui-lo. Você entende isso? A Bíblia diz que depois que eles voltaram, foram para a praia, viram o milagre que tinha feito. Não é? Os barcos foram cheios. Pedro olhou para Jesus e disse: meu Deus, Senhor, fica longe de mim porque eu sou um pecador. Jesus disse: não, você vai ser um pescador de homens, eu vou fazer de você. E a Bíblia diz que Pedro nem titubeou. Quando voltou, ele deixou tudo e seguiu Jesus. E você? Será que nós estamos presos a coisas? Eu não posso fazer isso porque eu tenho isso, eu não posso fazer aquilo. Será que você está preso a conceitos humanos, a religiosidade? Sabe? Será que nós muitas vezes não estamos presos, deixando de seguir a Jesus porque estamos presos? Já imaginou se Pedro pensasse: e como assim? Eu vou te seguir e minha família? E peraí, me explique bem, como é que eu vou minha família? Minha família precisa de alimento. Já imaginou se Pedro pensasse como muitos de nós? Ficasse arrazoando consigo mesmo: se eu seguir, o que é que vai ser de mim? E aí, minha mulher, meus filhos, como é que eles vão comer? Já imaginou se Pedro ficasse? Muitos de nós, muitas vezes, não seguimos a Jesus. Eu digo seguir a Jesus, querido, é mais do que você estar dentro de uma igreja. É você estar em obediência. É você fazer coisas que Ele está te inspirando a fazer.
É isso que eu quero dizer para você, seguir a Jesus. Não é apenas você estar sentado num culto, né? Congregando. É mais do que isso. E isso é bom. Não estou falando de forma nenhuma contra isso. Pelo contrário, vá, congregue. Mas não é só você sentar num banco que está tudo bem. Você tem coisa na sua vida que precisa colocar em prática. Amém? Então, como eu disse, finalizando, Pedro, talvez, se Pedro tivesse pensado como muitos de nós, ele não teria obedecido a Jesus. Ele não teria deixado o barco dele, ele não teria, sabe, se tornado um pescador de homens, ele não teria feito aquilo. Se ele ficasse preso, sabe, eu quero nesse momento dizer em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus, à medida que você vai estar ouvindo essa palavra, eu creio em nome de Jesus, coisas vão estar sendo avivadas dentro de você, no seu coração, palavras, impressões, direções, e em nome de Jesus, a sua mente, os seus pensamentos, a sua mentalidade não vai impedir que você faça aquilo que o Senhor está te chamando a fazer. Ah, mais isso, ah, mais aquilo, o que é que vão pensar, o que é que vão achar de mim? Meu Deus, e se eu fizer, e se eu sair, se eu mudar? Em nome de Jesus, eu declaro mudanças, eu declaro rompimento, eu declaro você obedecendo às instruções do Senhor para a tua vida. Amém? Seja livre, querido. Seja livre para obedecer ao Senhor. Seja livre em nome de Jesus. Livre de dogmas, livre de religiosidade, livre de tradições humanas. Ah, eu não posso fazer isso. Ah, eu não, quem sou eu para fazer aquilo? Sabe? Tentaram parar João Batista dizendo: quem é você? Como você pode fazer isso? Que autoridade foi essa que lhe deram? Sabe? Os homens querendo parar, os homens dizendo: você não pode, você não é, você, sabe? Não aceitaram, não receberam Jesus porque disseram: não, de Nazaré não pode vir coisa boa. Dizendo isso do Senhor, dizendo: de Nazaré não pode vir algo bom. Não, de forma nenhuma. Sabe? Os homens sempre vão colocar esses parâmetros. Isso é aquilo, e tenha cuidado com isso, amado. Tenha muito cuidado com isso. Existe muita religiosidade, muitas tradições humanas, e às vezes as pessoas estão presas a estas coisas. Estão presas a estas coisas, sabe? Não são livres para obedecer ao Senhor porque muitas vezes estão dizendo: meu Deus, e agora? Amém. Então, que Deus abençoe sua vida e que o Espírito Santo de Deus possa trazer sobre você graça e revelação em nome de Jesus. Sabe, que o Senhor possa te trazer clareza para que você possa obedecer ao Senhor. Não despreze aquilo que você tem. Não julga, não julga ser, é, não julga ser, não julga ser. Deixa eu mudar aqui. Não julga ser sem valor aquilo que ele tem colocado em suas mãos ou aquilo que ele direcionar. Já imaginou se a viúva que foi, a Bíblia diz que Jesus estava no gasofilácio olhando como as pessoas colocavam as suas ofertas. Já imaginou? A Bíblia diz que grandes somas de dinheiro eram colocadas naquele lugar. Riquezas. Já imaginou se aquela viúva se ficasse intimidada olhando para as suas. Ah, meu Deus, eu tô com vergonha de dar minha oferta. Olha só, apenas poucas moedas. Isso aqui não tem valor nenhum. Olha só o tanto de. Olha só a oferta que aquele irmão falou, colocou. Já imaginou se ela tivesse vergonha da sua oferta? Já imaginou isso? Não tenha vergonha, querido, daquilo que você tem. Amém? A Bíblia diz: será aceito o que cada um tem e não aquilo que ele não tem. Você não pode dar o que você não tem. Dê aquilo que você tem. Dê ao Senhor, coloque diante do Senhor, não tenha vergonha de quem você é, da obra que Ele te chamou para fazer, do ministério que Ele te chamou para fazer. Não tenha vergonha disso, não se sinta diminuído com isso, se você acha que isso é pequeno, se você acha que isso é insignificante. Olha só aquele pregador, como ele fala bem, mas eu falo apenas: Jesus te ama. Glória a Deus, não deixe de falar. Amém? Então, Deus abençoe, tenha um ótimo dia. Amém? Seja abençoado na prática dessa palavra e até logo mais. Estarei compartilhando mais e mais palavras como essa. Amém? Então, um ótimo dia. Deus abençoe. Até logo mais. Paz.